Olá, pessoal. Hoje estou novamente acompanhado por Glenn Diesen, meu colega e amigo na Noruega. Tenho certeza de que todos vocês o conhecem. Ele também tem um ótimo canal no YouTube e é professor na Universidade do Sudeste da Noruega. Glenn, bem-vindo de volta. Glenn, welcome back. Oh, thank you. Nu blir det kommer väldigt. I wish it would be for better circumstances. Eu gostaria que fosse em circunstâncias melhores, mas no momento muitas coisas estão indo muito mal. Primeiro precisamos falar sobre nosso colega Jacques Baude, que desde ontem, hoje estamos falando no dia 16 de dezembro, e ontem, 15 de dezembro, foi sancionado pela União Europeia. Jacques Baude, é claro, é um coronel suíço, um ex-coronel suíço agora aposentado, que vive num país europeu. Ele já participou do seu podcast, do meu podcast, e faz análises brilhantes, especialmente sobre a Ucrânia e a Rússia. Ele escreveu livros sobre a Ucrânia, a Rússia e as origens da guerra na Ucrânia. E agora a União Europeia o está acusando de espalhar propaganda russa e o colocou na lista de sanções. Você conseguiu acreditar quando ouviu isso? Could you believe it when you heard that? Well, it did take me by surprise. Bem, isso realmente me pegou de surpresa, principalmente porque eles foram atrás de alguém com o prestígio dele, o que foi interessante. Mas é uma direção na qual a União Europeia vem seguindo. Você também mencionou a decisão de sancionar cidadãos alemães que têm feito reportagens no exterior, pessoas que não podem voltar para casa, que têm suas contas bancárias congeladas. Então não é o fim da história. Sempre que vemos essas coisas horríveis acontecendo agora, precisamos entendê-las no contexto de para onde estamos indo. Mas acho que o que torna isso especialmente preocupante não é apenas o fato de ele ser um coronel da inteligência suíça. O principal, o tema que sempre discuto com ele, é a preocupação dele com o modo como a União Europeia está adotando políticas que prejudicam seus próprios interesses econômicos e de segurança. E parte da razão disso é que a UE se prendeu a certas narrativas. Ela não aceita alternativas. Então, mesmo que você tenha fatos que possam ser verificados, eles não são permitidos no discurso se enfraquecerem a narrativa. E ele, como coronel da inteligência suíça, está muito preocupado, porque se você não consegue identificar as principais questões, os principais problemas, então não pode resolvê-los, nem agir em seu próprio interesse. Esse é o ponto principal. E então disseram, bem, isso é propaganda russa. Virou uma palavra que se pode simplesmente jogar por aí. Não precisa ser comprovada. Usam essas pequenas expressões como pontos de discussão do Kremlin, como se o seu argumento apenas soasse como algo que os russos poderiam dizer. E, portanto, você é um propagandista. Quero dizer, porque a UE está sempre certa. Os russos estão sempre errados. E se você contesta isso, bem, é porque está do lado dos russos. Então, sim, tempos difíceis na Europa. Not good times in Europe. No, not at all. And you're right about the context. And I must also add here. Não, de forma alguma. E você tem razão sobre o contexto. Também devo acrescentar que ele não é o primeiro suíço incluído na lista de sanções da UE. Antes dele, em junho deste ano, Nathalie Jump foi adicionada. Ela é binacional suíço-camaronesa, mas vive na Suíça. É suíça nascida na Suíça, com passaporte suíço e tudo. E vergonha minha, a notícia não chegou até mim, eu não vi, não percebi. Mas já em junho ela foi colocada na lista de sanções. Ela me disse há pouco, quando finalmente entrei em contato com ela, que isso teve impactos muito graves sobre ela. That this had very severe impacts on her. Although Switzerland is not in the European Union, Embora a Suíça não faça parte da União Europeia, os bancos suíços ainda assim congelaram as contas dela. E ela não pode sobrevoar o território da UE. Então não vou dizer onde ela está agora, mas é o seguinte, se você está no exterior, não pode voltar para a Suíça. Se está na Suíça, não pode sair do país. Você está preso. A Suíça é completamente cercada pela União Europeia. Isso é muito severo e draconiano. E estamos falando aqui apenas de acusações, certo? Nada foi provado em um tribunal. Quero dizer, Glenn, o que isso nos diz sobre o Estado da União Europeia? Essa é uma punição que não foi imposta pelo Poder Judiciário. É o Poder Executivo aplicando punições a cidadãos privados dos nossos países. Of our countries.
Não, isso não é controle democrático. Não há escrutínio. Isso é, como você disse, o Conselho Europeu não eleito, simplesmente impondo essas decisões. E claro, se você acessar o próprio site da UE, pode ver como isso é apresentado. O nome do documento é, sim, é uma decisão sobre medidas restritivas em vista das atividades desestabilizadoras da Rússia. Então você argumenta que a Rússia está desestabilizando a Europa, o que significa, bem, como isso seria operacionalizado? Em que exatamente isso se traduziria em termos de atividades específicas? E então o texto diz que quem fizer observações ou argumentos que possam ser vistos como apoio ou legitimação à Rússia está desestabilizando. Estão desestabilizando porque estão ameaçando a UE. E também, se você criticar a liderança da UE ou suas decisões, bem, você também está meio que desestabilizando, porque as pessoas podem perder a confiança na liderança da UE. Então, qualquer dissidência agora pode ser vista como algo desestabilizador, porque estabilidade, na visão deles, significa que todos concordamos que nosso conflito com os russos é uma história em preto e branco. Uma luta do bem contra o mal, das forças da luz contra as trevas. E se você agora está do lado das trevas, ao tentar defendê-los, ou seja, ao tentar explicar o que a Rússia está fazendo, então pode ser visto como uma força desestabilizadora, e eles virão atrás de você também. Quero dizer, de todas as pessoas ir atrás do coronel Jacques Poux, isso realmente não pode ser explicado de forma sensata. Eles precisam falar em clichês e slogans, com essas ideias vagas sobre desestabilizar a Europa, só por questionar sua liderança. Quero dizer, é aqui que chegamos. Mas veja também a Nathalie Jambon, quero dizer. Ela é uma anticolonialista. Ela está tentando denunciar todos os danos que ainda estão sendo causados, especialmente pela França, por meio desses comportamentos neocoloniais persistentes da França e da Europa. Esse tipo de discurso é exatamente, dizemos, ser o propósito dos direitos humanos e da liberdade de expressão, certo? Para que os cidadãos possam criticar seus estados e o ambiente em que vivem, escravos porções de metal insudável. E eu pensei, pelo menos, sabe, mesmo que a União Europeia seja imperfeita e que as nossas democracias ocidentais sejam imperfeitas, eu pensei que pelo menos a separação dos poderes estava funcionando. Mas, novamente, isso é uma punição do poder executivo contra indivíduos que não foram considerados culpados por nenhum tribunal. Como é possível que o executivo, neste momento na UATA, consiga concentrar todos esses poderes? E talvez possamos também colocar isso no contexto dos ativos russos congelados. Sabe, eles estão indo por esse caminho, estão pulando tantas etapas. Eu ia justamente comparar isso com o... Roubar os ativos russos. Porque na União Europeia, é claro, eles faziam essa votação a cada 6 meses para decidir se prorrogavam ou não as sanções. E todos precisavam concordar. Mas agora, é claro, como percebem que estão perdendo o argumento e que a guerra pode estar chegando ao fim, há pressão, já que alguns Estados-membros não querem necessariamente votar pela renovação das sanções. E muitos Estados-membros também estão um pouco assustados com o fato de que a UE agora pode essencialmente quebrar todas as regras, basicamente roubando, tomando os ativos russos, algo que nunca foi feito antes. Então é algo bastante extremo. E então o que a UE faz? Porque quando enfrenta oposição, o que a União Europeia faz? Bem, ela simplesmente passa por cima. Então agora é claro, eles suspenderam isso. Não haverá mais votação. Eles simplesmente mudaram. Agora os ativos estão permanentemente congelados. Para liberar esses ativos, todos os membros precisam concordar em liberá-los. Então mesmo países como Estônia, Lituânia, Letônia, que são profundamente russófobos, nunca liberariam nada. Então isso está sob grande pressão. Mas sim, então é isso. E como isso é feito? Como isso é legal dentro da União Europeia? Bem, não é. As regras não significam mais nada. É simplesmente um absurdo.
I just want to add one thing more. E eu só quero acrescentar mais uma coisa, Jacques Bode, porque novamente, eu tenho aqui o documento do Conselho da UEIL, onde diz que sim, ele é um ex-coronel do exército suíço e analista estratégico, blá blá. Ele é convidado em programas pró-Rússia, programas de televisão e rádio pró-Rússia. Então, nem são russos, são vistos como pró-Rússia. O que exatamente significa pró-Rússia? Se você é um acadêmico, quer analisar isso. Isso quer dizer que você acha importante ter boas relações com a Rússia, que é o maior país da Europa? Você precisa odiar os russos. Quer dizer que você apoia os russos contra o Ocidente? Pode significar tudo e nada. The West, I mean, it can mean everything and nothing. So they just throw these terms out, pro-Russian. He acts as a... Então eles simplesmente jogam esses termos, pró-Rússia. Ele age como um porta-voz, quero dizer. E então a evidência que usam é que ele seria responsável por apoiar essas teorias da conspiração. O único exemplo que dão aqui é, por exemplo, acusar a Ucrânia de orquestrar sua própria invasão para entrar na OTAN. Agora, o que o coronel Baude realmente disse foi que ele citou Arestovich, que era assessor de Zelensky, uma figura bastante influente dentro da administração de Zelensky. Arestovich deu uma entrevista em 2019, na qual basicamente previu quando a invasão russa aconteceria, exatamente o que os russos tomariam e o que fariam. When the Russian invasion would come, exactly what the Russians would take, what they would do, and he argued that this is something that has to be done. E ele argumentou que isso precisava ser feito, porque uma grande guerra com a Rússia seria o ingresso na OTAN. Ele basicamente disse, sabe, nossa ameaça de entrar na OTAN acabará provocando uma invasão russa, e então a OTAN virá nos ajudar e derrotaremos os russos. Então, esse seria o nosso ingresso na OTAN. Uma grande guerra com a Rússia. E vai ser muito legal, foi o que ele disse. Quero dizer, ele está citando Arestovich. Agora, se esse é o principal assessor de Zelensky, como isso pode ser uma teoria da conspiração? Quero dizer, nesse ponto teríamos que dizer que Kiev está espalhando propaganda sobre si mesma, teorias da conspiração sobre si mesma. Ele apenas está citando isso. Mas agora ele foi sancionado. Não é que discordem dele, ou apresentem um contra-argumento. Eles o sancionaram. Isso é muito sombrio. Isso é muito soviético. This is very dark. This is very Soviet. That's the whole point. They don't have to prove anything, right? Esse é exatamente o ponto. Eles não precisam provar nada, certo? Não precisam. E isso é só um pequeno trecho, um parágrafo. Esse parágrafo, junto com o nome, a nacionalidade e a data de nascimento dele, está nesse banco de dados. E quem estiver nesse banco de dados não recebe mais nenhum serviço de nenhuma organização ligada à União Europeia, certo? Caso contrário, é punido. Então eles não precisam fazer mais nada além de colocar os nomes e aquele pequeno trecho lá. Não precisam provar nada. Em um tribunal, isso não suscitam acusações absurdas, que nem sequer são ilegais. Não é ilegal ser pró-Rússia. It is not illegal to be pro-Russian. There is no law in the European Union that would forbid you. Não existe nenhuma lei na União Europeia que o proíba de... Não, acho que não há uma lei que o impeça de dizer algo assim. Há uma lei que diz que você não pode usar a RT, não pode usar a Sputnik, mas em teoria vivemos em sociedades livres, certo? Mesmo que ele fosse pró-Rússia, o que não é, ele analisa a situação e explica as origens do que está acontecendo dentro de um certo contexto. Mas todos nós fazemos isso. Estou simplesmente chocado que tudo isso agora. Antigamente eram os jornalistas, certo? Aqueles que reportavam da linha de frente. Natalie Yump, eu nem sabia. Estão acusando ela de ter voado para lá e tudo mais. É um absurdo. Quero dizer, então ela é incluída nisso. E agora é o coronel Bull que está fazendo análises. E eles nem precisam provar nada. But this was his job. He's an analyst. Mas esse era o trabalho dele. Qual era o trabalho dele? Ele é analista da inteligência suíça. Quando você faz análise, reúne informações e faz uma avaliação objetiva. E para isso também precisa reconhecer, por exemplo, as preocupações de segurança dos oponentes. E esse é o problema. Já sabemos, desde o início desta guerra, que a União Europeia é muito obcecada com narrativas, que precisa alimentar certas narrativas. Por exemplo, você e eu já conversamos antes sobre essa necessidade de promover a ideia de que foi uma invasão não provocada. Isso é crucial.
Porque uma vez que se aceita que não foi provocada, que é apenas oportunismo, então não se pode fazer nenhum tipo de compromisso, porque isso seria apaziguamento. Você está apenas recompensando o expansionismo, e por isso ele precisa ser derrotado pela força militar. Como disse o ex-chefe de política externa da UNLHTA, isso será resolvido no campo de batalha. Claro, isso foi quando o OIL estava mais otimista em relação a derrotar a Rússia, mas isso estava no cerne da narrativa. E é muito fácil refutar, porque há 30 anos, autoridades de alto escalão em todo o Ocidente falam sobre como a expansão da OTAN era considerada uma ameaça existencial pela Rússia. Todos reconheceram que a Ucrânia era a mais clara de todas as linhas vermelhas. Mas é claro, não se pode minar a narrativa. Então agora, qualquer pessoa que apresente fatos que a contrariem é vista como desestabilizadora. E o estranho sobre o Coronel Abu é que em seus livros e em tudo o que faz, ele quase só cita fontes ocidentais. O motivo pelo qual a União Europeia teve que acusá-lo de participar de programas de televisão pró-Rússia é que ele, na verdade, não aparece em programas russos. Ele não quer que seus argumentos sejam usados pela propaganda russa. Então esse cara, ele tem toda a análise objetiva. Ele fundamenta tudo usando fontes ocidentais. Ele evita aparecer demais na mídia estrangeira para que sua análise não seja usada com fins de propaganda. Ele faz tudo certo. E mesmo assim é sancionado. Quero dizer, se eles podem pegá-lo, agora podem pegar qualquer um. E é isso. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Está muito clara. Então essa mensagem é, quero dizer, uma punição enorme para ele. E provavelmente vai virar de cabeça para baixo a vida que ele vinha levando até agora. Vai impor mudanças drásticas a ele pessoalmente. E é uma mensagem até para você e para mim, certo? Um norueguês na Noruega, um suíço no Japão. É como se todos nós pudéssemos, qualquer um de nós poderia, a qualquer momento, acabar nessa lista. E essa é a mensagem. Outer Edgoitzes, works sem centena, certo? É algo muito, muito draconiano, muito orwelliano. It's very, very draconian, very Orwellian. I still don't quite understand how it is possible that went through. Ainda não entendo muito bem como foi possível que isso tenha passado. Parece que foram os franceses que o solicitaram. E no fim das contas, isso significa apenas que o Conselho Europeu votou sobre o assunto e disse sim. Portanto, é uma decisão de um órgão europeu. Não tenho certeza se foi por maioria ou por unanimidade, mas foi aprovado pela instituição. Havia mais um ponto que eu queria mencionar e agora me esqueci. Mas talvez eu deixe por isso mesmo. O efeito inibidor que se deve causar é, claro, enorme. Sim, eles também colocaram nessa lista outra colega, uma jornalista ucraniana, Diana Panchenko. Eu já participei do programa dela algumas vezes. Bem, ela costumava estar no YouTube. Tinha mais de 2 milhões de seguidores, mas foi cortada da plataforma e agora está na lista de sanções da União Europeia. Eles a definem como nascida na Ucrânia, não ucraniana, mas jornalista e propagandista nascida na Ucrânia. É assim que a descrevem. Diana Panchenko, uma jornalista e propagandista nascida na Ucrânia, que produz e dissemina narrativas anti-ucranianas e pró-russas. Agora, o que faz com que sejam anti-ucranianas? Bem, muito do que ela relata é essa mobilização brutal de homens ucranianos que estão sendo arrancados de seus apartamentos e das ruas para lutar em uma guerra que já não pode mais ser vencida. Mas eles precisam adotar a mentalidade da União Europeia aqui, porque esta é uma guerra que precisa ser vencida. Eles têm que derrotar a Rússia, têm que enfraquecer a Rússia. Então, se agora você está criticando como os homens ucranianos são brutalizados e arrastados para o exército, e como são tratados, então você também é anti-ucraniano, porque está minando o esforço de guerra. Qualquer coisa que não apoia a guerra é anti-ucraniana. E sim, é só que não há... Sabe, no passado, você teria debatido com ela, tipo, ok, qual é o seu argumento? Porque todos disseram, ela os acusou de ter elementos nazistas na liderança em Kiev.
Bem, há elementos nazistas. Toda a mídia ocidental reconhecia isso antes da invasão russa. Depois do golpe da Maidan em 2014, a BBC fez documentários e publicou artigos sobre a força da presença desses elementos nazistas e sobre as posições de liderança que muitos deles acabaram ocupando. Mas agora, é claro, isso é chamado de propaganda pró-Rússia. Por quê? Bem, porque apoia a narrativa russa, questiona a legitimidade da liderança na Ucrânia e pode legitimar as ações militares russas, o que significa que é propaganda russa. Então, não se trata de ser verdade ou não, trata-se de saber se apoia a nossa narrativa. Isso nos legitima ou legitima os russos. É isso que propaganda significa agora. É isso que desestabilização significa. E é esse o raciocínio usado agora para sancionar pessoas, sim, indivíduos. Yes, it is. Individuals. Tudo bem, é muito perturbador, porque eu achava que nossas instituições funcionavam melhor. Por outro lado, você sabe como dizem, primeiro eles te ignoram, depois lutam contra você, e então você vence. Então parece que agora estamos na segunda fase, certo? Onde as pessoas que têm argumentos reais, que conseguem conectar as coisas e que são capazes de desafiar a narrativa, não estão mais sendo ignoradas. Elas estão sendo ativamente combatidas com argumentos muito pesados. E sabe, eu percebi isso algumas vezes com alguns burocratas. Os realmente malévolos, quando discordam de você, não tentam apenas dar um tapa nos seus dedos. What they do is they don't try to slap you on the fingers. They try to knock you dead. Eles tentam te derrubar completamente. Há algo de psicológico nessas pessoas. Elas tentam sufocar a dissidência ao máximo e sempre usam a arma mais poderosa possível, nunca menor. Não é uma escalada, elas simplesmente agem com extrema dureza. Mas isso também não é uma reação ao fato de que essa guerra está perdida e de que, sabe, a dimensão da derrota da UE e OTAN está se tornando tão esmagadora que eles já não conseguem mais controlar a narrativa. Se você vence uma guerra, é você quem escreve os livros de história, certo? E eles não podem fazer isso. Agora estão lutando contra a perda do espaço discursivo. Sim. Não, eu acho que esse é um ponto fundamental. Essa suposição de que eles seriam capazes de escrever a história depois. Todas as coisas que eles vêm defendendo nos últimos 4 anos se mostraram falsas. E, novamente, toda essa ideia de que quem dizia, bem, talvez não devêssemos expandir a OTAN, isso não será para a Ucrânia, isso vai destruir a Ucrânia, sabe? Todos foram descartados. Esse é um argumento anti-ucraniano, nos diziam. Se você é a favor da Ucrânia, se é a favor da Europa, então deve simplesmente ignorar tudo isso e seguir em frente. E veja, tudo isso agora se provou falso. Todas essas decisões foram péssimas para a Ucrânia, para a Europa, e todos esses líderes precisam ser responsabilizados. Mas eles achavam que poderiam escrever a história depois. A história não será gentil com eles. Eles contribuíram para a destruição da Ucrânia. Tornaram a União Europeia menos segura, menos próspera e menos relevante no mundo. Então não há um pânico agora, it's a small. Sim, e antes de começarmos a conversar, você disse que o pânico provavelmente também tem algo a ver com a nova estratégia de segurança nacional que os Estados Unidos acabaram de divulgar. E agora temos o Sr. Merz, que aparentemente disse ontem, de forma bastante aberta, que a Europa e os Estados Unidos não estão mais unidos. Os europeus estão novamente em choque, vendo todo o seu mundo desmoronar ao redor deles, incluindo o conflito entre os ADUSER e a União Europeia, a aliança transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa, certo? Embora precisemos discutir o argumento de Brian Berlick, talvez façamos isso depois. Vamos nos concentrar no choque em que os europeus parecem estar, pelo menos por enquanto. Mas também é importante entender por que isso é um choque tão grande para a União Europeia. O que é a Europa, afinal? Continuamos falando dela como se fosse uma entidade coesa, mas não é o caso. Isso nunca aconteceu antes na nossa história, e há muitos fatores por trás disso.
todos esses 27 Estados-membros talvez não se voltem uns contra os outros, ou necessariamente entrem em conflito, mas pelo menos seguirão interesses econômicos e de segurança diferentes. Porque de fato têm interesses diferentes. Uma das razões pelas quais eles estiveram organizados por tanto tempo sob o mesmo guarda-chuva é, claro, os Estados Unidos, que tem sido o principal pacificador, exercendo uma liderança essencial sobre a Europa. Isso tem sido importante. Bem, isso também está desaparecendo agora. Com o mundo multipolar, mais interesses econômicos não estarão necessariamente com outros estados europeus, estarão com outras partes do mundo. Quando os interesses econômicos mudam, as lealdades políticas também podem mudar. Portanto, há muitos indícios agora de que a solidariedade não conseguirá persistir. O principal propósito econômico da OEA era a unidade por meio do poder de barganha coletiva. Mas a OEA não está mais oferecendo benefícios econômicos, porque nos isolamos de importantes centros de poder, especialmente da Rússia e da China. E também colocamos todos os nossos ovos na cesta americana, enquanto eles estão dando menos prioridade à Europa. Então há pânico. Quando essa guerra terminar, a Europa pode começar a se fragmentar rapidamente também. Há agora uma grande obsessão com essa lealdade ao grupo interno. Como manter o grupo unido? E veja, Carl Schmitt, um estudioso do partido de Hitler, desenvolveu essas ideias sobre o conceito de inimigo interno. Isso é algo que fortalece a unidade política. Você elimina aqueles que não demonstram lealdade suficiente ao grupo e os faz se conformar. Portanto, é sempre tentador sair em busca de inimigos internos, porque, novamente, como você disse, não se trata apenas de ir atrás do Coronel Bull, por exemplo. Você envia um sinal claro a todos de que qualquer pessoa que questione as autoridades pode ser vista não apenas como inimiga das autoridades, mas como inimiga do grupo, uma traidora. E então não, acho que depois de todos esses anos, não se trata apenas da guerra na Ucrânia. Temos feito isso na última década. Lembra da farsa do Russiagate? Todos tinham que aderir a todas aquelas ideias ridículas de que Trump poderia ser um agente dos russos, todas essas coisas. Continuamos procurando traidores dentro das nossas próprias fileiras, o inimigo interno. Depois veio a Covid. Quem não vai seguir as regras? Quem vai matar sua avó, basicamente, por não fazer o que mandam? E então, é claro, a invasão russa da Ucrânia. Assim, você tem esse processo contínuo, interminável, a busca por inimigos internos. E agora, é claro, à medida que a Europa corre o risco de se fragmentar, isso vai ser levado ao extremo. Qualquer pessoa que não se conforme pode ser vista como um inimigo interno, o que significa que suas lealdades estão com o lado oposto, com o inimigo. É por isso que nos chamam de pró-Rússia. É porque você não os odeia o suficiente, não os condena, não segue a narrativa. Porque se você fosse realmente pró-nós, repetiria os pontos de discussão que lhe foram dados. Acho que isso está completamente certo, mas me pergunto se as pessoas que estão por trás disso são realmente mais inteligentes do que pensamos. Quero dizer, a essa altura, já virou um clichê chamar a von der Leyen e outros de simplórios. Mas veja, por um lado, sim, tudo gira em torno do inimigo. Criar esse inimigo artificial no leste e projetar-se sobre ele, incluindo as piores partes de si mesmo, como os alemães projetando seu próprio passado nazista sobre os povos do leste na Ásia Ocidental, certo? Sobre os palestinos. E então basicamente dizem não, estamos com vocês para defendê-los dos nazistas modernos, novamente projetando a si mesmos. Mas por outro lado, vimos como a União Europeia, como instituição, tem sido bem-sucedida em usar essa crise para concentrar poder, direitos de sobrevoo, por exemplo, que nem sequer são uma competência da UE. Quero dizer, a UE não tinha autoridade nessa área, e mesmo assim von der Leyen fez o anúncio. E agora isso é basicamente um fato. Os ativos congelados, e no The Duran, Alexander Mercouris e Alex Christoforou continuam dizendo que isso levará necessariamente à tributação.
veremos a tributação da UE diretamente a partir do centro, o que significa um ministro das finanças ou algo assim, basicamente os Estados Unidos da Europa, pela porta dos fundos antidemocrática, de modo que o consenso não será mais necessário. Então, por um lado, sim, vemos a fragmentação. Por outro, vemos como o centro está, na verdade, conseguindo usar isso para unificar e concentrar poder. E por algum motivo que eu não entendo, os Estados-membros, ou as pessoas que se opõem a isso, incluindo Orbán e outros, não conseguem impedir. Quero dizer, Orbán é claramente contra isso, e a Hungria é um Estado-membro, e eles não conseguem impedir. Por alguma razão burocrática, eles são incapazes de colocar um freio nisso. Não, eu concordo. E, novamente, isso é um pouco enigmático. É por isso que muitos desses países que mais se opõem à União Europeia, quando chega a hora de votar, por exemplo, sobre sanções ou outras questões, ainda acabam seguindo a linha. É interessante. Eu não sei. Acho que talvez esse seja o papel que os Estados Unidos veem para si mesmos. É muito difícil para os Estados-membros individuais se destacarem, porque podem acabar sendo punidos por isso. Mas, para os Estados Unidos, nessa nova estratégia de segurança nacional, eles querem, esqueci a palavra que usaram, não exatamente incentivar, mas apoiar ou encorajar grupos políticos que queiram se opor a essa direção. Porque, segundo eles, a nova estratégia de segurança é anti-europeia, mas afirma que os europeus estão caminhando para um apagamento civilizacional. Há um declínio demográfico, a cultura não está sendo reproduzida, a participação econômica no PIB global vem despencando, e as lideranças estão se tornando cada vez mais antidemocráticas, autoritárias. E eles destacam que em 20 anos, a Europa não será mais reconhecível. E novamente isso foi meio que... Bem, se você se lembra do discurso de J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, esse foi o ponto de partida. Mas para muitos líderes europeus, eles ficaram profundamente ofendidos. Como ousam? Porque ele chegou e disse, seus principais inimigos não são externos, não são alguma ameaça chinesa ou russa. O inimigo está aqui, é esse autoritarismo crescente. Mas essa estratégia de segurança realmente incorporou esses sentimentos na própria estratégia. E bem, novamente, eu consigo entender por que eles ficaram ofendidos. Porque esses líderes europeus, para quem estudou a União Europeia, se você examinar a literatura acadêmica, acreditavam que estavam recriando um mundo melhor, se afastando do mundo anárquico do passado, criando esse novo e bom mundo. É por isso que a UE é sempre conceitualizada dessa forma. Poder normativo da Europa, poder civil da Europa. Quero dizer, esse é o tipo de coisa que você tinha que estudar e ensinar na universidade. Esse era o papel. Eles haviam essencialmente rompido com a política do passado e agora iam recriar o mundo à sua própria imagem. Tinham uma visão muito lisonjeira de si mesmos e do papel da Europa no mundo, como uma potência-chave, uma força para o bem. Então, é claro, não é agradável ver o que aconteceu com isso. Mas não sei, eu gosto muito de John Hess. Ele é um estudioso que escreveu em 1950 sobre o fundamentalismo ideológico e sobre como muito anti-idealismo tem consequências profundas. Porque, se você acha que pode ligar o mundo imperfeito de hoje à utopia de amanhã, se está lutando por esses grandes objetivos, está disposto a fazer qualquer coisa para alcançá-los, a quebrar qualquer regra, e não reconhece a competição básica por segurança, porque acredita estar lutando apenas pelo bem. E quem se opõe a você, por definição, está lutando pelo oposto, que é o mal. Então, sim, eles frequentemente se tornam radicais, em que todo conflito precisa ser resolvido pela derrota de seus oponentes. Essa é uma boa descrição da União Europeia. É uma boa descrição da União Europeia. É um ponto que acho no meu programa recentemente, o professor Hans-Georg Möller, ele é um professor alemão na Universidade de Macau, realmente levantou a distinção entre líderes morais e líderes moralistas.
Sabe, quando você começa a usar virtude e valor, e a pregá-los dizendo algo como tudo precisa ser assim, certo? Então, basicamente, você se coloca em posição de impor políticas muito autoritárias e terríveis que vai tentar empurrar adiante. Em contraste aos valores morais que serviriam para orientar você em uma tomada de decisão pluralista. Era diferente. Ele explicou isso muito melhor do que eu acabei de fazer. Desculpe, não, por favor. Yeah. Sorry. No, please. No, I was going to say there's a concept, there's the good hatred. Não, eu ia dizer que existe um conceito, o ódio virtuoso. Ou seja, se você retrata seus oponentes como o mal absoluto, então o seu ódio se torna um sinal de virtude. Vejo muito disso sendo promovido também pela União Europeia. E até neste país, vi no jornal esta manhã, o maior do país, eles estavam noticiando aqueles assassinatos em Bondi Beach, em Sydney. Disseram, bem, teremos que descobrir quem está por trás disso. E destacaram que nos últimos 3 meses vimos islamistas, extremistas de direita e a inteligência russa em ataques com o Jews. Russian intelligence is involved on attacks on Jews. It's like, are they now? The Russian intelligence... É tipo, é isso mesmo? A inteligência russa está por aí matando judeus? Quer dizer, tudo o que eles estão fazendo isso é a doutrinação. Basta garantir que você repita a mesma coisa várias e várias vezes, que seu oponente é o mal puro, e assim o seu ódio por ele é algo bom. Quero dizer, não há necessidade de justificar nada disso, porque ninguém vai contestar. Quem vai dizer, bem, isso não faz sentido? Por que as agências de inteligência russas sairiam por aí matando judeus? Como você explica isso? Bem, agora você está defendendo a Rússia. Você está sendo pró-Rússia, não é? Então, sabe, bem-vindo à lista de sanções. So, welcome to the sanctions list. This is the... É assim que essa insanidade continua a existir. Na cabeça deles, acham que isso é pró-Ocidente, porque é anti-Rússia. Mas tudo o que acontece é que se você não consegue lidar com esse dilema ou competição de segurança com os russos, não há como isso ser bom para nós. Esse é sempre o meu ponto. O que eles chamam de pró-Rússia é, na verdade, pró-Ocidente. Você não quer essa guerra com os russos. Também levanto a questão, por que temos essa nova Guerra Fria com a Rússia? Eles não são um império comunista tentando conquistar a Europa. As preocupações deles com segurança não são irracionais. Eles só não querem um bloco militar hostil se expandindo em suas fronteiras. Se fizéssemos a paz e levássemos em conta as preocupações deles com segurança, poderíamos ter uma prosperidade econômica maior. Poderíamos ter mais segurança. Não haveria essa polarização política. Talvez conseguíssemos preservar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão e evitar todo esse autoritarismo sufocante. Então não se trata de ser pró-Rússia. Trata-se de fazer o que é do nosso interesse. E isso, sabe, voltando ao Coronel Bull, é aí que ele entra. Essa é a visão dele. Mas desculpe, acabei me desviando do assunto. É que quando já não se pode mais ter discussões razoáveis, não há como corrigir o rumo, e esses lunáticos simplesmente continuam acelerando ao máximo. Desculpe. Pé na tábua. Mas eu sempre pensei que, sabe, esses valores do Ocidente, especialmente a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e assim por diante, existiam para nos proteger em tempos de crise. Mas acontece que assim que uma crise surge, eles desaparecem imediatamente. Realmente, quero dizer, a velocidade da deterioração nos últimos 10 anos tem sido impressionante, como o Ocidente desfez todos os seus conceitos básicos. E aqui eu tenho que dizer, os americanos têm sido melhores do que os europeus. Eles realmente têm debates sobre liberdade de expressão. Eles o protegem, não completamente. Mas dá para ver como a discussão passou dos democratas para os republicanos. E sim, há hipocrisia dos dois lados, mas eles não o erradicaram. Pelo que eu saiba, os Estados Unidos não colocaram. Os Estados Unidos colocaram pessoas em sua lista de sanções da mesma forma que a União Europeia faz agora, incluindo seus próprios cidadãos, por causa da Rússia. Não tenho certeza. Não me lembro de nenhum caso. Então, de certo modo, a União Europeia está se deteriorando ainda mais rápido do que aquilo que criticamos há tanto tempo.
Também há processos dentro dos Estados Unidos que vão contra a própria Constituição deles. Sim, bem, eu sempre faço esse ponto quando converso com acadêmicos americanos também, que pelo menos nos Estados Unidos, eles têm essa forte tradição de liberdade de expressão, que ainda está sendo protegida. Sabe, todos esses valores democráticos de liberdade de expressão, nós sempre dizemos que são valores ocidentais, mas para muitos países da Europa, eles não são realmente ocidentais. Nós não temos as mesmas experiências. Então, eu sempre digo, se eles não conseguirem continuar mantendo isso, então não há esperança para os europeus. E acho que isso está bem evidente agora. Digamos que amanhã, eles acabaram de divulgar essa lista de sanções, com vários nomes nela. Digamos que amanhã eles apareçam com uma nova lista, mas sem nomes. O que impediria isso? Quem se oporia? Que tipo de debate sequer começaria? Nada. Não há mais restrições, nem limites. A União Europeia é construída sobre um conjunto de leis e acordos, mas a liderança agora simplesmente joga tudo fora e diz, bem, vamos anular isso, temos leis de emergência, e todo esse absurdo. Então eu não acho que eles saibam, ou talvez saibam, o quanto estão realmente destruindo. Você não vai conseguir recuperar isso. A confiança, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, todas as coisas que eles estão atropelando agora. Não. A única chance que os cidadãos da UE têm agora é realmente retomar o controle desses cleptocratas, de preferência por meio das eleições, tirando-os do poder. Mas vemos na Romênia como as eleições estão sendo manipuladas. Estamos vendo isso em toda parte. Agora vemos como a UE está fortemente envolvida em sustentar os oponentes políticos de Viktor Orbán, certo? Então, acho que ainda não está tudo decidido. Ainda acredito que o instrumento das eleições pode ter poder suficiente, como na França e na Alemanha, para mudar o rumo. Mas também estamos vendo como algumas forças estão trabalhando para banir o AfD e outras coisas. Le Pen já foi impedida de se candidatar novamente à presidência na França, certo? Quero dizer, eles estão tentando resolver isso internamente. Bem, tudo isso já deveria ter sido sinais de alerta que fizessem as pessoas se levantar. Ou seja, como você disse, quando foram atrás da Le Pen, quando começaram a falar em proibir o AfD, até chamando de partido extremista, o que significa que o serviço de inteligência pode ir atrás de seus membros. Quando os romenos votaram errado, a interferência na Geórgia, na Moldávia, quero dizer, já houve tantos casos em que deveria ter havido mais reação. Acho que grande parte do problema é que os representantes eleitos, que dizem só precisamos ir e votar, acabaram se tornando quase burocratas. O papel deles agora é apenas implementar as decisões. Quer dizer, neste país nós nem fazemos parte da União Europeia, assim como a Suíça. Mas você lê no jornal, certo? Agora eles implementaram 150 diretivas da UEBA. Então esse é o trabalho dos representantes democraticamente eleitos. Implementar diretivas de uma união política da qual nem somos membros. Não há debate político sobre isso, nenhuma discussão, nada. E nesse ponto, você precisa se perguntar, claro, não é uma ditadura, mas onde exatamente entra a democracia? Como se opor a algo disso? Se algo está sendo decidido em Bruxelas, e os líderes políticos, não importa em quem você tenha votado, simplesmente implementam essas diretivas porque dizem que é por tratado ou algo assim, então, bem, o que você realmente pode fazer? E eu acho que é por isso que na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, fica bastante claro que eles veem a União Europeia como uma espécie de câncer na Europa e gostariam de vê-la desmantelada. Agora, os Estados Unidos não são uma potência altruísta que se preocupa apenas com a democracia. É claro que eles têm seus próprios interesses. Se a União Europeia for desfeita, não haverá esse poder de negociação coletiva. Mas também acredito que os Estados Unidos gostariam de ver a Europa como uma parceira,
porque se tiverem um parceiro forte, isso fortalece sua posição no mundo. No entanto, agora eles veem os europeus como enfraquecidos, tornando-se cada vez mais um fardo. Por isso, penso que eles querem dividir a União Europeia e retornar a Estados-nação que busquem, de fato, promover seus próprios interesses nacionais. Seek to enhance their own national interests. Yeah, although this is the point where I do need to ask, do you Embora este seja o ponto em que eu realmente precise perguntar, você acredita que isso não é apenas a Casa Branca, mas a estratégia dos Estados Unidos? Porque eu tenho uma questão muito conflitante aqui. Por um lado, sim, a NSS é um tipo de documento divisor de águas que enquadra tudo de forma diferente. Por outro lado, a Estratégia de Segurança Nacional não é juridicamente vinculante. É, sabe, um documento conceitual elaborado por algumas pessoas na Casa Branca. Provavelmente um círculo bem pequeno, aprovado por Donald Trump. Por outro lado, o Congresso, na semana passada, ou está prestes a aprovar a NNU, a Lei de Apropriações de Defesa Nacional. Appropriation Act? No, Acquisitions Act? The act that... Não, o ato de dotações, o ato que vai financiar o estabelecimento de defesa dos Estados Unidos, estabelece as bases legalmente vinculantes sobre as quais o país deve agir. E na NDAA, o Congresso, na verdade, proíbe reduções de tropas abaixo de cerca de 270 mil na Europa, e de forma semelhante na Coreia. O texto diz que qualquer redução de tropas abaixo desse nível precisa primeiro ser justificada ao Congresso, e o Congresso precisa aprová-la. E veja, qualquer retirada unilateral pelos Estados Unidos não pode ser feita pelo presidente Trump. Teria que passar pelo Congresso. Assim, o Congresso promulgou agora um documento muito sólido que garante a continuidade da presença dos Estados Unidos na Europa. Ensuring the continuation of US presence in Europe, and at the same time we have the NSS, so you could E ao mesmo tempo, temos o NSS. Então pode-se argumentar, ok, são dois ramos do governo meio que brigando entre si. Por outro lado, pode-se adotar o argumento de Brian Valachik e dizer não, veja, é exatamente isso. É um teatro de segurança nacional. É continuidade de agenda. No geral, os Estados Unidos estão apenas pressionando mais os europeus para que façam o que querem. No entanto, os europeus parecem estar realmente irritados, embora eu não saiba se estão de fato, ou se, nas conversas de bastidores que estão acontecendo, há uma espécie de acordo. Bem, vamos desempenhar nosso papel no grande teatro que é essa encenação. Bem, eu não acho que seja tudo teatro, mas concordo com Berletic que isso não é uma simples dicotomia entre os Estados Unidos abandonando o império em nome da paz. Na verdade, trata-se da mudança na relação com os europeus. Se você olhar apenas para os interesses estratégicos, dá para ver a direção dos Estados, independentemente de quem esteja no trono, seja Trump ou qualquer outro. Claro, cada um terá suas próprias diferenças, menores ou talvez maiores, mas no geral. Do meu ponto de vista, toda a relação do Ocidente político depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, foi de que os Estados Unidos eram um hegemon muito generoso, especialmente em relação aos europeus, porque precisavam que seus estados de linha de frente fossem prósperos e fortes. Ela queria que a Alemanha Ocidental, por exemplo, fosse mais forte que a Alemanha Oriental. Isso se refletiu em acordos comerciais generosos. Eles cuidaram da segurança europeia, ajudaram na reconstrução. Novamente, esses acordos comerciais são frequentemente ignorados, mas também foram muito bons para os europeus. É claro que isso abriu espaço para as indústrias, a tecnologia e as finanças dos Estados Unidos. Mas, no geral, foi um gesto muito generoso por parte dos Estados Unidos. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos se estabeleceram como uma potência hegemônica global. Queriam os principais nós de seu império, países que tivessem parceiros regionais. Assim, se você tem o Japão no Oriente, a Alemanha e o Reino Unido no Ocidente, e você, sim, se você ler o livro de Katzenstein, verá que ele tem uma forma muito boa de mapear isso. Mas de qualquer forma, agora, é claro, em um mundo multipolar em que a União Europeia já não tem mais um papel claro, ela começa a fragmentar sua posição econômica. O mundo está enfraquecendo. Então, o que fazer?
Será que ela será um parceiro poderoso que ajudará você a ter mais influência no mundo? Ou vai acabar te arrastando para baixo? Se você está nos Estados Unidos, pensa, bem, precisamos reduzir alguns custos. Os europeus não deveriam ser um fardo para nós. Eles deveriam passar de um fardo a um benefício. Em outras palavras, deveriam ir lá e fazer o que queremos. Então, a guerra na Ucrânia, vamos deixá-la nas mãos dos europeus. Eles podem financiá-la. Eles podem enfraquecer a Rússia. Então não vejo isso como uma política pró-Rússia. Bem, você sabe como deveria ser a relação econômica. Eles têm uma opção. Podem transformar a UE em um bloco geoeconômico exclusivo para a própria UE, o que de certa forma já é, ou seja, não negociar com chineses, russos, iranianos, reduzir com a Índia, basicamente com quem rivaliza com os Estados Unidos. Esse seria o nosso espaço exclusivo. Os europeus estão aceitando isso. Alguns argumentam que talvez devêssemos apenas purificar um pouco. Ou seja, todas essas indústrias que eles têm na Alemanha, por exemplo, deveriam vir para os Estados Unidos. Você vê um pouco disso acontecendo também. Então, é apenas o relacionamento que está mudando. Os europeus não são mais o principal parceiro deles, seja no equilíbrio com a União Soviética ou na sustentação de um hegemon coletivo no período pós-Guerra Fria. Eles estão em um mundo multipolar, com uma Europa enfraquecida. O principal papel dos americanos é parar de gastar tanto com os europeus e começar a extrair algo deles. E é esse o processo pelo qual estamos passando. Acho que Trump é apenas uma figura de transição. Quero dizer, se os democratas chegarem ao poder, eles vão suavizar isso. Mas a direção geral é para lá que estamos indo. Por que eles dedicariam tanto esforço à Europa, que está perdendo relevância? Eles tratam a Europa com um desprezo impressionante. Ah, sim, não. E até a semana passada isso vinha ficando muito claro. Bem, tudo bem, essa discussão vai continuar. Glenn, as pessoas que quiserem te acompanhar devem ir ao seu canal no YouTube, com o seu nome, Glenn Deasing. Devem te seguir no Substack como eu faço. Devem te seguir no Twitter como eu faço. Você está fazendo um trabalho absolutamente excepcional por aí. Audrey Thomberg, que eu esqueci de mencionar, and spell it here. Is there any place that I forgot where people should go? Não, é principalmente o Twitter, meu Substack e meu canal no YouTube. Pessoal, confiram o Glenn Deasing. Glenn, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.